cantor Thiago York fez show no Teatro 4 de Setembro na última terça-feira, dia 8 de novembro. O cantor e compositor veio mostrar canções do último álbum, Troco Likes, e fez 2 sessões lotadas. Antes dos shows, concedeu entrevista coletiva à imprensa piauiense. Eu nunca tinha vindo pra cá, né? Tenho passado por algumas cidades que eu não tinha passado ainda. É muito especial, assim, fazer um negócio tão íntimo, né? Normalmente meu trabalho nasce de um diálogo muito particular meu com o meu violão, assim, e de uma vontade de botar alguma coisa pra fora e faz sentido pra outras pessoas. Eu não enxergo a música como gênero, assim, pra mim, ou a música ela faz sentido ou não faz, né? Independente da casca que está protegendo ela ou, né, moldando ela, eu acho que tem uma coisa muito especial da música que nos conecta, né, com coisas que a gente não sabe explicar, que estão pairando por aí, a gente precisa desse elo, né, para dar sentido para nossa vida aqui e as nossas almas, enfim. Mas tem uma coisa específica desse trabalho, dessa música que popularizou muito, né, e conseguiu furar um pouco isso que tu tá falando, mas que essas barreiras são muito nossas, não são da música. A música, por isso que a música chega, né, porque a música não tá preocupada com isso, né, e nem eu acho que as nossas almas no fim não estão, né, preocupadas com isso. Eu acho lindo, assim, eu tenho um carinho maior por essa música especificamente, que talvez tenha sido a MTV, né, que o Aviões tocou. Eu amo ouvir quando outros artistas tocam. É uma reverberação daquilo. É muito, muito legal. É muito bonito mesmo. O processo de criação ele é constante. Enquanto eu estou vivendo alguma coisa, tem alguma coisa fervilhando, já se preparando para acontecer. E a estrada é ela é permissora desse processo porque eu fico em contato com muitas coisas criativas, né? Seja tá no palco o tempo inteiro ou me relacionando criativamente, dialogando criativamente. Sendo mais objetivo, eu fico sempre com o meu gravador, que é meu celular mesmo. Sempre que tem alguma ideia eu registro. E aí, o que acontece normalmente, assim, depois de um ano de estrada, eu vou ouvir as coisas que eu gravei como faíscas e aí, quando chegar o momento, eu vou sentar no meu cantinho, assim, aí para organizar tudo isso que efervesceu durante esse processo mais andarilho, né, onde eu não consegui parar exatamente para... Algumas vezes acontece de eu conseguir parar em meio ao que eu estou fazendo e de fato elaborar alguma coisa um pouco mais encaminhada, mas normalmente são só faíscas de ideias, melodias, pedaços de letras, tal, que eu vou reunindo e aí em algum momento eu sento nesse meu casulo para organizar. Para mim funciona assim. O dueto com a Sandy foi um encontro muito, muito especial e sem aviso, assim, porque eu não a conhecia pessoalmente e ela foi até um show meu para conhecer mais o meu trabalho e já estava com a ideia de me convidar e tal. Acabou me convidando nesse show em Campinas, quando eu toquei lá, ela mora lá. E desse convite para participar do DVD dela surgiu a nossa vontade de vamos fazer alguma coisa inédita então, né, que faça sentido para justificar, né, esse encontro que é inédito. Ela conseguiu trazer um universo dela, eu trouxe o meu e aquilo nos multiplicou de alguma forma. Eu acho que assim, por isso talvez tenha sido o êxito da verdade do que precisava para aquela música. Sair um pouco da zona de conforto de um jeito de fazer, como eu tenho certeza que foi um pouco para ela, um pouco para mim, a gente teve que se despir um pouco da nossa carcaça natural que vou fazer uma música. Agora estamos fazendo uma música, então esse diálogo já aponta para outros lugares, né? Eu acho isso fantástico. A exposição, ela me permite viver mais disso que eu amo fazer, que é música e viver isso, né? Então, para mim tem sido um aprendizado constante lidar com isso,
Na verdade, a gente está conversando aqui porque um dia eu fiz uma música, né? E não porque um dia eu apareci num tabloide, entende? Para mim isso, eu gosto de deixar isso muito claro para mim. Então, sempre que possível, eu fico me realimentando dessa informação para que fique claro sempre o porquê eu estou aqui. Houveram outros momentos em que eu senti isso em outras proporções, ou talvez em outros lugares meus, assim, tipo, agora eu aconteci como, assim, me senti num lugar onde eu me vejo compositor, ou me vejo cantor. São instâncias que vão nos impulsionando, né, me impulsionando enquanto artista. Sem dúvida, eu acho que foi uma virada desse disco, assim, esse disco tem sido, aqui no Brasil, né, tem sido uma surpresa boa e ao mesmo tempo que nasceu de uma vontade muito específica que era provocar isso. Queria chamar, né, essa atenção para algo que eu estava fazendo. E acho que foram algumas coisas. A música Me Te Ver talvez tenha sido o abre-alas assim, desse novo momento, né, aqui no Brasil. Os meus discos anteriores, eles tinham essa característica de ser todos em inglês por conta do tempo que eu morei fora. E sabe quando tu aprende a fazer alguma coisa e meio que fica num processo cíclico de entender aquilo como aprendido e aí, não, é assim que eu sei fazer e tá funcionando. Então, pra mim era talvez um lugar onde eu estava habituado a viver. Pude fazer shows fora do Brasil e tudo, e tive certo êxito lá fora também, mas ainda assim o público aqui no Brasil gostava do que eu estava fazendo e estava justificando eu estar aqui fazendo shows. Então esse processo de estar muito aqui na estrada justificou uma vontade de querer viver mais isso, né? E explorar algo que não tivesse na minha normalidade de composição. Porque de fato eu nunca tinha parado para compor em português. E esse disco, então, ele nasceu dessa vontade de ir de encontro a esse público aqui no Brasil, como um processo retrativo do que eu estava sentindo mesmo. Ele não isola de nenhuma forma o que eu vinha fazendo e nem o que eu vou querer fazer daqui a pouco. Daqui a pouco, se eu quiser fazer um disco em inglês de novo e fizer sentido, vai fazer. Se eu quiser fazer mais um disco em português, vai fazer. Ou se eu quiser fazer um disco em coreano, sei lá, e fizer sentido. Eu acho que o processo de colocar para fora mesmo o que precisa existir enquanto, né, minha vontade aqui vai existir. O conceito e a semiótica por trás disso, até hoje eu estou descobrindo significados para mim porque é muito vivo. Nasceu de uma ideia muito específica de talvez ser uma troca, um disco que fala estritamente sobre carência, né? Sobre onde a gente se coloca num lugar de carência e o quanto isso nos muta ao ponto de querer muito que a outra pessoa corresponda àquilo, que é a troca do like no fim das contas. É o universo da internet. O universo que na verdade é o sintoma do que a gente é. Trocar likes, né? Troco likes, ou sigo de volta, ou curta 3 fotos que eu curto 3 fotos. Isso é uma coisa tão da carência humana de precisar significar para o outro para se sentir significante, que para mim começou desse balaio, assim, dessa eu quero falar sobre isso, me sinto com vontade de falar sobre isso. Talvez no primeiro momento eu estava observando assim a questão da sociabilização da internet, né? Por que as pessoas estão pedindo, né? Por que elas estão manifestando essa carência? Aí daqui a pouco eu me vi introjetado ali num universo onde na verdade a carência era minha de fazer sentido para as pessoas aqui no Brasil, talvez, ou de fazer um trabalho que pudesse ser curtido aqui no Brasil. E aí no fim de tudo, talvez o mais bonito é que essa coisa que era talvez a faísca de um apontamento assim de opa, deixa eu prestar atenção nisso, é justamente o que nos possibilita ou nos dá vontade de interagir uns com os outros, né? Essa necessidade de significar para ti ou para ela é o que nos faz pluralizar as coisas, né? Tem uma coisa que para mim, principalmente no momento onde a gente está hoje, que é de tanta facilidade ao ódio, né? O momento da falta de
de leveza e compreensão à opinião, né, que se distingue é uma coisa de pensar diferente, né, ou ter uma posição. Hoje é criar inimigo, né, ou criar ódio, e para mim isso está um pouco distante, ou a parte de uma outra coisa que é um pouco mais da nossa base, que precisa talvez ser cuidada, que é ver um pouco as coisas com um pouco mais de carinho e respeito. Para mim, talvez essa seja a maior bandeira, independente do que eu penso em relação à política ou a outra questão qualquer que seja motivo para debate, né, para diálogo. Para mim, a minha bandeira talvez seja essa, assim, antes de discutir o que a gente pensa de diferente, vamos lembrar do que a gente tem de igual. E aí sim o diálogo pode existir, porque se hoje eu já pensei inúmeras vezes em me posicionar de alguma forma, e algumas vezes já me posicionei em algumas questões, e vejo que isso, ao invés de criar debate, só cria outra coisa. Se torna sem sentido, né? O diálogo ali. O diálogo precisa ser outro antes da gente debater essas outras questões que estão pairando.